Jogos de azar. Os jogos de azar têm uma capacidade inacreditável de atrair pessoas. Sim, atrai pessoas com promessas assim de grandes recompensas. Ao mesmo tempo que eles dão também uma falsa sensação de se poder controlar o destino, controlar o futuro. Aqui é que mora o perigo. Então vamos conversar um pouco sobre isso? Olha, nos jogos de azar, à medida que o entusiasmo inicial do jogador vai se transformando em hábito, um ciclo vicioso então se inicia e aí a perdição se faz anunciada. O jogador não percebe que a busca pela sorte vai se tornando uma compulsão irresistível, compulsão que leva ao condicionamento e esse à dependência. Quer um nome mais conhecido? Ao vício. Sim, vício. Esse cenário de ludomania deve ser seriamente visto como jogo patológico. Isso mesmo, porque apresenta sérios riscos à saúde mental, riscos à saúde emocional e riscos irreversíveis à vida financeira das pessoas que caem nessa armadilha. Os jogos de azar, como cassinos, loterias, apostas esportivas e tantos outros que hoje estão à disposição na internet, envolvem de verdade riscos de toda e qualquer espécie. Esses jogos dependem da sorte e nunca da habilidade do jogador. Mas o jogador, ele se enebria com a sensação de que a cada jogo ele adquire mais expertise e mais habilidade. Para a ilusão dele, pura ilusão, porque já é pensado isso pela própria dinâmica da jogatina. E essa característica que torna os jogos de azar altamente sedutores, pois muitas pessoas, quando experimentam uma vitória, mesmo que, aquela vitória pequena, são impulsionados a continuar jogando infinitamente. Então esse fenômeno é conhecido como reforço intermitente. Reforça e assim vai. E é exatamente isso um dos principais fatores que levam as pessoas a adquirir a dependência. O jogo começa ali, na mesa, ou então na tela, e termina na vida, com a vida do jogador. Pequenas recompensas esporádicas vão alimentando a ilusão de que o próximo grande prêmio está ao alcance. E é isso que cria uma relação prejudicial entre o jogador e a atividade em si do jogo. O vício em jogos de azar, físicos ou virtuais, podem ser compreendidos como uma manifestação de conflitos internos mais profundos. A pessoa começa a se comportar repetitivamente enquanto vai se autodestruindo. Enquanto isso, o jogo vai se tornando compulsivo. Essa compulsão, muitas vezes, está ligada a impulsos inconscientes que revelam uma busca por gratificação imediata da pessoa. O jogador problemático nesse sentido, ele busca preencher lacunas emocionais, vazios emocionais. Faz do jogo uma válvula de escape de suas frustrações de lidar com sentimentos de inadequação. O jogador, portanto, tenta driblar essas frustrações, assim, através desse prazer momentâneo que o jogo vai lhe oferecendo. Então, os jogadores precisam olhar para si mesmos, precisam entender os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças, aquilo que o leva a buscar essa forma de escapismo. As pessoas envolvidas nesses jogos precisam, com urgência, desvendar os padrões inconscientes que a sustentam a esse vício. É necessário que a pessoa compreenda as suas motivações internas e assim encontre maneiras mais saudáveis de lidar com as suas emoções. Alguns sinais ajudam a identificar o vício em jogos de azar. O primeiro deles é a perda de controle. A pessoa sente dificuldade em parar de jogar, mesmo após perdas financeiras significativas. E o segundo sinal
é a preocupação constante com o jogo. Pensar em jogar, pensar em jogos de azar, ocupa uma parte desproporcional do tempo da pessoa. O pensamento se torna um looping infinito. A respeito de quê? De jogos. Depois, temos o que chamamos de negligência de responsabilidades. O trabalho, o relacionamento familiar e outros compromissos que a pessoa tem são prejudicados pelo tempo e pelo dinheiro gastos nos jogos. Tem mais, a pessoa tenta esconder o comportamento. Sim, o jogador pode começar a mentir. Mente para os amigos, mente para os familiares sobre as suas atividades relacionadas ao jogo. E por fim, há um aumento progressivo das apostas. Não fica lá naquele estágio, aumenta. Com o tempo, o jogador sente necessidade de apostar quantias cada vez maiores para sentir o mesmo prazer que sentia antes. E como, então, alguém poderia se livrar desse vício? A recuperação do vício em jogos de azar é um processo muito gradual, bem lento. Mas a boa notícia é que é possível, sabia? Mas envolve alguns passos importantes que não podem ser negligenciados. O primeiro deles é o reconhecimento, não é? O primeiro passo é a pessoa admitir que tem um problema. Porque eu disse a palavra problema. Se isso não for um problema, então o que é um problema, não é? Bom, se a pessoa não tiver essa consciência, o vício dificilmente poderá ser superado. Depois, assim, de reconhecer, então, a pessoa deve buscar por apoio. Um grupo de apoio, né? Tem os jogadores anônimos e outros. Oferecem suporte e a oportunidade de compartilhar experiências com outras pessoas que enfrentam esse mesmo problema. Sim, a pessoa precisa começar a fazer terapia também, isso é importante. A terapia vai ajudar o jogador a entender as motivações que estão lá por trás desse seu comportamento compulsivo e vai ajudar a desenvolver estratégias para lidar com esse impulso de jogar. A psicanálise, em particular, ela se foca em trabalhar assim as questões emocionais que estão em questão. A pessoa precisa estabelecer limites rígidos para o uso do seu dinheiro, né? Com a ajuda de um amigo de confiança ou um consultor financeiro. Isso pode ajudar a pessoa a evitar recaídas. Você está percebendo como que entrar é muito fácil, mas para sair a situação se complica? Então, por isso também é importante a pessoa encontrar outras atividades que possam preencher o tempo e a necessidade de recompensa que o jogo lhe oferecia antes. Como, por exemplo, exercício físico, leituras, né? Se matricular num novo curso ou algum projeto pessoal, né? Uma viagem. O importante é tentar mudar o foco, vivenciar com firmeza o tempo da abstinência e viver as fases desse luto com fortaleza. Do contrário, ninguém poderá fazer nada em favor da pessoa viciada. Você percebeu? Os jogos de azar podem parecer uma atividade recreativa inofensiva, a princípio, a um primeiro olhar. Mas para muitos, os jogos de azar se tornam um vício devastador. E entender os perigos e os mecanismos por trás desse comportamento, isso é fundamental. E olha que não vai faltar pessoas para avisar. Sim, para com isso. Cuidado, você está indo longe demais. Não é hora de parar. Se você tiver esse vício e ouvindo essas coisas, busque ajuda especializada. Uma terapia pode ser o canal da graça para a sua recuperação, porque o jogo patológico não afeta apenas o jogador, mas também o seu entorno, seus relacionamentos, a sua vida financeira, a sua saúde mental, emocional. Portanto, se você identificar os sinais de dependência e adotar medidas de tratamento, eu te prometo que pode ser possível quebrar esse ciclo e retomar o controle da sua própria vida. Mas se você não der o braço a torcer,
A notícia não é boa. Ninguém poderá fazer nada por você. Ninguém. Então, se você gostou desse conteúdo, então deixa aí o seu comentário, curte, compartilhe com os seus amigos e com aquelas pessoas que você acha que será pertinente que elas possam meditar um pouco sobre esse tema. Muito obrigado, viu, pela sua consideração e atenção. Olha, lembre-se, juntos podemos transformar vidas. Gratidão. Até.